Boa noite. Depois de um longo dia, vamos dar então início à última sessão, a conferência sobre inferência causal em epidemiologia. É um grande prazer do Congresso Brasileiro de Epidemiologia receber a professora Maya Peterson, que gentilmente aceitou o nosso convite. E é um desafio para quem está aqui na moderação apresentar a professora Maya, porque ela tem um amor muito grande pelo Brasil. Ela morou no Brasil 1 ano. Então, é difícil, né, a gente apresentar uma pessoa que gosta tanto do Brasil. Então, agradeço por isso. A Maya é professora associada de Bioestatística e Epidemiologia na Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia, em Berkeley. A sua vida de pesquisa, ela foca no desenvolvimento e aplicação de novos métodos de inferência causal para problemas de saúde, com uma ênfase na análise de dados longitudinais e também regimes dinâmicos de tratamento, métodos de aprendizagem de máquina e desenhos de estudo e estratégias analíticas para lidar com ensaios clínicos comunitários. O seu estudo tem tido como enfoque a prevenção do HIV e estratégias de cuidado em países em desenvolvimento. O curso que ela ministra na universidade, junto com a professora Laura, que também está aqui, foi premiado em 2014 pela Sociedade Americana de Causalidade e recebeu um grande prêmio, né? É um curso muito requisitado. Então, Maya, é um prazer tê-la aqui e o microfone é seu. Obrigado. Tem que me perdoar que meu português já não é tão funcional quanto quando morei aqui. Vou falar em inglês, mas é um grande prazer estar aqui de volta no Brasil. Quero agradecer aos organizadores pelo convite. Eu vou falar hoje sobre a interseção de aprendizagem eletrônica e inferência causal. Se podemos aproveitar o potencial desses dois componentes e transformar no impacto na saúde pública. Estamos vivendo numa geração em que dados e analíticos estão mudando a maneira que vivemos. Na saúde pública temos acesso sem precedentes a populações grandes, com base de dados com muitas variáveis medidas ao longo do tempo. Então, medimos coisas sobre pessoas, como cada vez mais medimos as redes sociais, medimos coisas sobre os amigos, sabemos onde vivem. Então, muitas informações e dados. Aumentamos também a capacidade de ligar e relacionar diferentes bases de dados, tipos de dados. Então, temos informação sobre redes sociais, podemos ter informação que vem de telefonia celular, por exemplo. Cada vez mais acessamos esses dados em tempo real. Então, um paciente acompanhando com intervenção celular, podemos saber em tempo real como está a saúde, como está se sentindo. E, finalmente, temos poder computacional, uma explosão desse poder para processar esses dados. Então, isso levou alguns a dizerem que o cientista computacional é o trabalho mais sexy do século XXI. Harvard Business Review. Eu adoro essa manchete, mas vamos definir o que significa isso. Então, primeiro, podemos dizer como sempre foram cientistas de dados. Tentamos usar dados para entender o mundo desde o início do nosso campo. Então, em função disso, o que essa onda da revolução da ciência dos dados significa para a epidemiologia e para a saúde pública e a capacidade de melhorar a saúde das comunidades e das populações? Realmente é uma revolução ou é uma espécie de uma onda recente, a coisa sexy? Não tenho uma resposta.
eu acho que, sem dúvida, houve grandes avanços em vários campos nos últimos anos. Então, na aprendizagem com máquinas, temos a capacidade sem precedente de utilizar algoritmos computacionais flexíveis para desagregar as relações complexas dos dados complexos. Houve referências de causais que podemos responder às perguntas e transformar em problemas estatísticos. Finalmente, houve avanços na teoria estatística que nos permitem ter respostas menos enviesadas às nossas perguntas. E a pergunta é se podemos aplicar esses avanços teóricos juntando tudo e utilizar para estudar os novos recursos de dados para poder alcançar o impacto na saúde. Portanto, gostaria de falar hoje sobre 3 áreas onde eu vejo pelo menos o potencial para esse impacto, além de alguns desafios para realizar esse potencial. Então, a primeira área é na predição de riscos, então, utilizando métodos de máquinas para melhorar na decisão de que indivíduos estão em risco e para orientar o alvo para intervenções. Segundo, para controlar fatores de confusão e confundimento que nós medimos. E terceiro, é de entender a heterogeneidade de efeito e passar para uma saúde personalizada. Então, para cada vou falar sobre exemplos do tratamento e prevenção do HIV, que é a área aplicada onde eu trabalho. Mas eu acho que as áreas com potencial e além de desafios se aplicam entre diferentes disciplinas da saúde pública. Então, todo mundo conhece que o tratamento, a epidemia ainda é um cargo pesado no mundo. 37 milhões de pessoas com HIV, a prevalência entre adultos nas regiões da OMS. Mas o mapa também esconde heterogeneidade entre países e dentro de regiões também. Essa epidemia tem grandes consequências para a sociedade, consequências humanas também. Houve grandes avanços no desenvolvimento de terapia antirretroviral. Então, sabemos que a terapia antirretroviral previne o HIV e também a doença HIV e tuberculose, e sabemos também que preserva a saúde quando pessoas com todas as contagens de CD4 e todas as pessoas com HIV devem receber terapia antirretroviral. Sabemos também que a terapia antirretroviral reduz dramaticamente a transmissão do HIV. A pessoa infectada com HIV, quando toma terapia antirretroviral, tem menor probabilidade de transmitir o HIV aos outros. E, finalmente, podemos utilizar uma forma modificada que chama-se profilaxia pré-exposição ou PrEP para proteger contra a infecção do HIV em pessoas sem a infecção. Então, dos não infectadas, se tomam PrEP, reduz o risco de transmissão do vírus. Então, aqui, antirretrovirais, houve grandes avanços no tratamento das pessoas, mas há também uma necessidade não atendida. Apenas a metade das pessoas com HIV recebem terapia antirretroviral. Então, com isso como pano de fundo, o primeiro exemplo onde vejo potencial para aprendizagem com máquinas para melhorar o impacto sobre a saúde pública. Isso aqui é o uso de aprendizagem com máquina para predição de risco. Especificamente, vou falar sobre um exemplo de utilização de monitoramento eletrônico de aderência para prever se alguém não está evoluindo bem com a terapia antirretroviral, e vou falar nos Estados Unidos e Uganda. Então, aqui é um gráfico do vírus no sangue quando começam a terapia antirretroviral. Então, antes do tratamento, as pessoas têm níveis detectáveis de replicação viral no sangue, que às vezes é medida, que chama-se carga viral. Quando começa o tratamento, a replicação viral é suprimida e o vírus pode ser suprimido abaixo do nível de detecção com testes. No entanto, infelizmente, a resistência se desenvolve. Então, se o paciente falta uma dose ou doses do tratamento, o vírus resistente se desenvolve e leva à replicação nova, mesmo na presença do
tratamento antirretroviral. Isso chama-se falha virológica. Então, a aderência é importantíssima na determinação do sucesso da terapia antirretroviral. Temos novas tecnologias disponíveis para ajudar a monitorar a aderência. Então, primeiro, nós temos esses frascos eletrônicos que são MEMS, que têm os comprimidos e mandam um sinal quando se abre o frasco para ter um comprimido. Esse dispositivo é acoplado com tecnologia que manda o sinal reconhecendo a abertura do frasco em tempo real ao longo da rede celular. Então, nos permite monitorar essencialmente em tempo real quando o paciente abre o frasco para tomar a medicação. Então, a pergunta é, podemos utilizar esse tipo de tecnologia para fazer um trabalho melhor no apoio dos pacientes, na aderência deles e também um trabalho melhor tentando quando monitorar o paciente. Então, hoje, o padrão terapêutico é de cada paciente recebe um teste de carga viral a cada 3 ou 6 meses para garantir que possamos detectar precocemente quando o paciente desenvolveu resistência e que está tendo falha virológica para trocar para um novo esquema. No entanto, a carga viral é cara e essa abordagem é ineficiente. Então, a grande maioria desses testes são negativos. É possível utilizar esse tipo de controle remoto para personalizar o esquema que nós fazemos para carga viral. Então, podemos reservar a carga viral apenas para aqueles momentos em que o paciente que tem risco de ter uma falha virológica. Além disso, os pacientes atualmente são vistos a cada 3 ou 6 meses. E isso tem um custo para o paciente em termos de tempo de espera, particularmente sem recursos, e não corresponde ao momento em que o paciente está tendo falha virológica. Podemos programar as visitas, então, com base na aderência do paciente. E, finalmente, podemos detectar problemas de aderência e intervir para prevenir a falha virológica antes de acontecer. Então, o desafio é de pegar esses dados de aderência, combinado com as outras coisas que medimos sobre o paciente, e tentar predizer o risco de ter uma falha virológica. No entanto, isso é bastante complicado, esse problema. Então, os dados eletrônicos têm pontos no tempo ao longo de longo período de tempo. Então, além disso, não há nada que diga que quando você abre o frasco e tira o comprimido que você engole, você pode pegar mais de um comprimido quando você abre o frasco. Então, mede imperfeitamente a aderência. E, finalmente, estamos limitados na compreensão sobre a relação de aderência ao longo do tempo e também o risco de falha virológica. No entanto, como fazemos esse preditor? Então, há muitas variáveis e pouco conhecimento. Podemos estudar uma única variável, por exemplo, a aderência diária média ao longo dos últimos 90 dias. Mas abrimos mão de muita informação, assim. Quanto à regressão logística, quais são as covariáveis que incluímos no modelo? Centenas de resumos de aderência ao longo do tempo. Aderência média, duração de interrupção, a variabilidade da aderência, e também temos toda a informação sobre os pacientes CD4, que tipo de esquema terapêutico, que covariáveis, que interações. É um problema complicado e com o risco variável. É um problema que os modelos eletrônicos, o que é o método eletrônico? São abordagens automatizadas para explicar dados complicados, dos dados, aliás. Nesse problema, aplicamos uma abordagem eletrônica, ou seja, empilhamento, stacking, superaprendizagem. Há grandes avanços com muitos algoritmos eletrônicos ao longo dos anos. Então, vocês conhecem Random Forest, redes neuronais. Então, não vamos apostar no modelo melhor. Vamos fazer uma concorrência, joga todos os algoritmos, mas também use seu conhecimento. Às vezes, uma regressão logística com base em conhecimento especializado funciona muito bem. Então, a regressão logística que você produz pode entrar nessa concorrência ou não.
Então, se quisermos ter uma concorrência, temos que avaliar de maneira justa, justamente como cada algoritmo prediz os riscos, dados que não viram quando estava construindo o preditor, ou seja, em dados independentes. E a maneira que fazemos isso chama-se V-fold cross-validation. Então, validação cruzada com vezes V. Então, em 10 partes, você utiliza 9 dos 10 componentes para construir a melhor escala possível e avalia o desempenho com a parte que ficou de fora, que não viu. Você faz isso deixando cada componente fora. E o desempenho médio. Com essa abordagem, você escolhe o algoritmo com melhor desempenho, mas você pode melhorar deixando juntar os algoritmos. O que você faz é, você pega a combinação de algoritmos ou a equipe que dá o melhor desempenho nos dados independentes. Então, como isso funciona nesse exemplo? Então, mostro dados aqui de 1.500 pacientes com HIV tratados com terapia antirretroviral e monitorados eletronicamente nos Estados Unidos, historicamente em 97 até 2009. Então, o que o gráfico mostra é essa validação cruzada. A ideia básica é que plota sensibilidade contra especificidade. Então, se você está fazendo um trabalho perfeito da classificação do paciente com falha virológica ou não, você estará no canto superior esquerdo desse gráfico. Então, como as abordagens se saíram aqui? Primeiro, podemos estudar aderência de 3 meses em vermelho e aqui vemos que não é muito boa, é um pouco melhor do que o aleatório. Então, quanto a utilizar o método eletrônico, então aplicamos o método eletrônico apenas para os dados clínicos, que é o verde, e podemos melhorar o desempenho. Aqui, finalmente, em azul, vemos o desempenho de um classificador com base na superaprendizagem com dados eletrônicos, além de preditores de carga viral. E evolução clínica também. Então, o que isso nos ensina sobre a capacidade de utilizar essa informação para efetivamente orientar o monitoramento? Então, como prova de conceito, podemos pensar em um experimento onde digamos, vamos testar apenas carga viral em pacientes se tem um risco predito de carga virológica acima de algum ponto de corte. Mas, claro que talvez esse ponto de corte tenha que ser definido com cuidado, porque é pior deixar de detectar alguém com falha virológica do que pedir mais um teste. Então, podemos escolher o ponto de corte a menos de 5 em cada 10. E podemos calcular a proporção de testes que foram feitos, que poderíamos ter evitado com essa regra. Aqui chama-se economia de capacidade. Então, essas abordagens, vemos que, utilizado no MEMS e aderência média, reduzimos 20%, 15% com a superaprendizagem e potencialmente até 50%. Bem, eu chamo isso prova de conceito porque claramente há muito mais passos além de analisar aqueles dados que teríamos que fazer antes de implementar essa abordagem. Então, primeiro é uma coorte já tratada historicamente e talvez onde é importante iniciadores atuais de terapia antirretroviral na África Oriental. E em Uganda, eu digo, resultados preliminares parecem promissores. Há também, claro, questões de custo-eficácia. Então, esse tipo de monitoramento envolve custos, mas testes de carga viral também e visitas clínicas também. E falha virológica, que também, quando os pacientes trocam para o esquema de segunda linha. E, finalmente, uma grande pergunta, se há potencial para intervir, com essas medidas para intervir em tempo real para prevenir a falha virológica. Há trabalho interessante sobre essa questão em Just Behavior, em Harvard e na Universidade de Oregon também. Finalmente, o desafio que vocês podem perguntar é sobre logística ou viabilidade.
se é viável utilizar esse modelo eletrônico para orientar a intervenção em um contexto com recursos limitados. Eu quero introduzir um segundo exemplo onde utilizamos risco eletrônico para decidir que indivíduos a quem oferecemos PrEP em Quênia e Uganda. Isso está sendo feito no contexto do estudo SEARCH. Um pouco sobre esse estudo SEARCH. É um estudo de cluster randomizado que começou em 2013 e 2014 com 32 comunidades, 12 em Quênia, 10 em Uganda Ocidental e 10 em Uganda Oriental. 334 pessoas, inclusas 5.000 adultos por comunidade, aqui atualmente no 4º ano de segmento. Então, o desenho básico randomizou 32 comunidades para uma intervenção, um braço controle. Todas as comunidades recebem testagem HIV, o braço controle que recebe terapia antirretroviral de acordo com o diretriz nacional, e o braço da intervenção recebe terapia antirretroviral centrada no paciente, além de testes anuais. No final de 3 anos, os endpoints são medidos e servem para a segunda fase. Então, na segunda fase do estudo, são randomizados como parte da segunda fase. Nessa segunda intervenção, oferecemos PrEP. Então, quero dar um exemplo de como utilizamos os dados da primeira fase desse estudo para decidir quem recebe PrEP na segunda fase. Então, quem deve receber PrEP? Aqui é uma questão complicada. Então, há abordagens óbvias. Uma é conversar, dar educação sobre HIV, educação sobre PrEP e também pedir que as pessoas avaliem a si próprias se devem receber PrEP ou não. Certamente é um complemento importante de qualquer estratégia. E também pessoas que sabemos que estão em risco. Então, por exemplo, HIV negativos que tem parceiro HIV positivo ou casais sorodiscordantes. Então, quem mais? Nem todo mundo em risco se percebe como tal. Então, alguma avaliação pode não ser precisa. E no contexto de uma epidemia geral, nem sempre é fácil identificar os grupos de risco que cobrem a maioria das novas infecções. Então, podemos pensar sobre grupos de risco, por exemplo, mulheres jovens ou pescadores, mas podemos deixar de detectar muitas pessoas com risco. Então, utilizamos modelos eletrônicos para melhorar a avaliação do risco. Queremos oferecer a PrEP para uma proporção mais elevada de pessoas que de outra maneira estariam infectadas com risco de HIV entre o total de pessoas com PrEP, porque não podemos oferecer PrEP para todo mundo na população. Portanto, como construímos essa escala de risco? Na linha de base, fizemos testagem de HIV essencialmente em toda a comunidade e também medimos outras covariáveis. Na linha de base, aplicamos a modificação dessa abordagem super aprendizagem para essas covariáveis entre pessoas HIV negativas no início do estudo para predizer quem se tornaria HIV infectado ao longo dos próximos anos. Sabíamos quem eram porque estávamos fazendo testagem seriada. Uma ampla gama de preditores, inclusive dados demográficos, circuncisão, testagem, alcoolismo, ansiedade, depressão e mobilidade, fatores de risco. Então, utilizamos a modificação do Super Learner, esse algoritmo que eu já descrevi especificamente porque queríamos um método que se ajustasse ao problema. Então, não apenas nos importamos com a predição precisa do risco, tínhamos uma meta específica, escolhendo uma escala, um ponto de corte que minimizasse o número que classificamos como positivos, o número de pessoas que oferecemos PrEP, enquanto mantínhamos a sensibilidade alta, detectando pelo menos 50% de novas infecções. Isso eu acho que é um bom exemplo da flexibilidade desses métodos eletrônicos e para customizar-nos ao problema. Então, todos os problemas de predição não são iguais.
Portanto, atualmente implementamos isso nas 16 comunidades com mais de 2.000 pessoas com PrEP e em andamento, inclusive, um pouco sobre como funciona na prática. Então, os pacientes chegam no teste do terceiro ano, os dados são coletados no tablet, nos fatores de risco, e o tablet produz, com base nessa escala, uma classificação se alguém é elegível ou não para PrEP. Se é classificado como candidato a PrEP, recebe aconselhamento e são oferecidos PrEP, mas se não são candidatos, ainda se oferece aconselhamento e podem se autoavaliar interessados na PrEP, e depois, no final da testagem, pode continuar e incluir na PrEP na clínica, no contexto da clínica. Então, claramente, há muitas perguntas sem respostas. Se essa abordagem nos ajuda a prevenir a transmissão do HIV, isso resta saber. Mas, claramente, o impacto dessa abordagem também depende da extensão em que pessoas com risco realmente iniciam PrEP e se mantêm com PrEP ao longo do tempo. E tudo isso está em andamento, esse trabalho. Eu quero me concentrar aqui em outro desafio mais básico ao uso da escala de risco que se aplica entre disciplinas e campos. Ou seja, que risco depende do contexto e muda ao longo do tempo. Então, quando desenvolvemos essa escala de risco, desenvolvemos com 16 comunidades ao longo de 2 anos. Agora estamos aplicando uma mistura dessas comunidades e outras também em outro período de tempo. Portanto, vocês podem esperar que, à medida que o perfil de risco muda na epidemia, muda e o perfil das pessoas evolui também, que vamos constatar uma queda no desempenho da escala de risco ou de identificar as pessoas com risco de HIV. Isso é um desafio que é comum entre problemas de aprendizagem com máquinas. É um problema muito interessante. Eu acho que o próximo passo será como podemos construir essas escalas para minimizar esse decaimento, não apenas para ter um bom desempenho agora, mas para ter um desempenho consistente ao longo do tempo. E, finalmente, como podemos atualizar a escala de maneira pontuada. Adaptações da escala com dados novos, inclusive, alimentando com esses dados. Então, comecei prometendo falar sobre a interface entre aprendizagem com máquina, referências causais. Eu falei muito sobre máquinas e pouco sobre os outros dois componentes. No próximo exemplo, quero falar um pouco mais sobre como a unificação dessa aprendizagem com máquinas, referências causais e teoria estatística se juntam para melhorar a epidemiologia. Então, não controle para confundimento. Os epidemiologistas se preocupam muito com confundimento não medido, mas a aprendizagem com máquinas não dá uma solução mágica para isso. Dito isso, eu acho que particularmente na área dos megadados devemos estar preocupados com o melhor trabalho possível, controlando para aqueles fatores de confusão que medimos. Isso é um conjunto rico de fatores de confusão. Não é perfeito, nunca será, mas não é nada mal. Então, portanto, como um exemplo desse potencial para esses métodos para melhorar o controle de confundimento medido, vou falar sobre um exemplo sobre efeito de inclusão de pessoas de baixo risco em cuidados de enfermagem no Quênia. Então, como já dissemos, há uma necessidade não atendida para terapia antirretroviral, há uma falta de recursos financeiros e humanos também. E isso levou a interesse entre alguns em programas para deslocar os pacientes estáveis ou com risco mais baixo das complicações do HIV para do tratamento por médicos para tratamento pela enfermagem ou outros profissionais de saúde, não médicos. Estudamos o efeito desse tipo de programa de deslocamento de trabalho em Quênia de 2007 a 2008.
15 mil pacientes nesse conjunto de dados e foram todos considerados de baixo risco, então candidatos para trocar de médicos para enfermeiros. Importantes, esses pacientes candidatos foram acompanhados o tempo e foram incluídos em diferentes momentos, mas os momentos da inclusão não foram aleatórios. Então queríamos utilizar esse conjunto de dados para dizer qual o efeito de inclusão nesse programa imediatamente comparado com nunca incluídos na sobrevida. O que afeta a probabilidade de sobreviver e se reter no cuidado quando se troca de um médico para a enfermagem? Então, a preocupação imediata é confundimento básico. Então, embora todos os pacientes nesse estudo eram candidatos para troca de médico para enfermagem, eram de baixo risco de progressão, há uma preocupação de quanto mais doente, menos probabilidade há de trocar de um médico para a enfermagem. Se não controlamos para esse confundimento, essencialmente vamos superestimar o benefício da inclusão imediata. Aqui é um problema básico de confounding. Que tentamos fazer para quando controlamos? Queremos nivelar o campo de jogo. Um cenário hipotético, os pacientes entram e que têm o mesmo risco. Os que entram, os que não entram no programa. Mas ajustar para confundimento é difícil. Comumente utilizamos a regressão logística, mas de um modelo para controlar o confundimento tem que ser especificado corretamente. Então, aqui estamos de volta ao contexto, queremos produzir um modelo logo, mas quais variáveis devem ser incluídas? Temos muitas para escolher, CD4, outras medidas de saúde, aderência, onde vivem, e, novamente, quanto a interações em termos não lineares. Na prática, tentamos experimentar várias regressões e, enquanto epidemiologistas, fazemos de maneira organizada, mas introduz o perigo ou a preocupação de múltiplos testes, além de tendência humana natural para procurar um padrão confirmado, esperado. É difícil ajustar bem para os confundidores e é mais difícil ainda com intervenções longitudinais. Então, aqui, o que nos preocupamos é o efeito da inclusão imediata nesse programa, ou ter a mudança imediata do médico para a enfermagem, ao contrário, nunca entrar no programa. Então, por que esse problema é um pouquinho mais difícil? Porque, bom, nunca se incluir no programa, na verdade, tem a ver com tomada de decisões de múltiplos tratamentos. Aqui vemos um gráfico que ilustra isso para dois pesos de tempo e vemos aqui um efeito acumulativo de não inclusão no tempo ponto 1 e se incluir no tempo ponto 2. Então, isso representa a causa e efeito que queremos com essas setas vermelhas. Temos o efeito da inclusão, com base na sobrevida, e o efeito também de decisões subsequentes de inclusão com relação à sobrevida. Então, por que isso torna isso um problema mais difícil? Para ver o porquê disso, vamos nos concentrar na saúde no tempo 2. Os pacientes mais doentes, provavelmente, através desse estudo, têm menos probabilidade de mudar o seu atendimento de um médico para a enfermagem, por exemplo. E também tem menos probabilidade de sobreviverem a esse atendimento. Então, a saúde é um fator confundidor e temos que nos preocupar com isso. Também é um mediador, porque se um paciente teve o seu atendimento trocado no tempo 1, pode afetar a sua saúde no tempo 2, e através dessa saúde eles têm a sobrevida. Então, por isso que em problemas longitudinais o ajuste para medidas de confusão são
mais difíceis. Mesmo que façamos a regressão, não conseguimos jogar os nossos confundidores nessa regressão, porque nenhuma regressão vai funcionar dessa forma. Então, será que a aprendizagem por máquinas pode nos resgatar? Vejamos. Dissemos que uma das coisas mais bacanas em relação à aprendizagem com máquina é que podemos estimar como que se dá o relacionamento dos dados de maneira inflexível. Então, uma abordagem para esse problema é que a cada ponto de tempo podemos modelar ou estimar como que a sobrevida e a saúde naquele ponto do tempo depende do passado. Então, poderíamos usar métodos de aprendizagem com máquinas para ver como a sobrevida depende da sua saúde basal e como isso depende também de uma transferência de um médico para a enfermagem, e também usar esses métodos de aprendizagem por máquina para ver como que a sua saúde subsequente depende da sua inclusão já básica nesse programa. E, finalmente, como que a sua sobrevida depende da sua saúde anterior, no tempo 2, e na sua inclusão também, nos tempos 1 e 2. Então, com múltiplos pontos de tempo, isso se torna rapidamente problemas de estimação multiplamente complicados, mas podemos usar também a aprendizagem de máquinas para tentarmos solucionar isso. Então, será que a aprendizagem de máquina para cada passo e o que é simulado desse ainda vai nos dar muitos vieses? Bom, é aí que a teoria probabilística, estatística entra em jogo. Com os avanços recentes na teoria estatística, podemos pegar essas estimativas iniciais de aprendizagem com máquinas e atualizá-las ou direcioná-las para o atendimento que queremos. O ponto nessa abordagem é que não devemos estar tentando fazer um bom trabalho modelando todo o sistema de uma vez só. Devemos estar tentando fazer um bom trabalho fazendo com que todas essas relações se deem de forma correta. Podemos usar essa aprendizagem com máquinas para nos adequarmos inicialmente a essas relações, e aí podemos concentrar a nossa estimativa na atualização desses pedacinhos de forma que faça mais diferença para a questão que temos. Então, podemos reduzir o nosso viés para chegarmos mais perto da verdade, podemos aumentar a nossa precisão e, mais importante ainda, podemos quantificar a nossa incerteza de modo mais adequado. Então, podemos ter intervalos de confiança que, na verdade, fazem aquilo que esperamos que façam. Isso parece uma coisa estatística meio esotérica, talvez, para alguns, mas, na verdade, é a ciência pura. Nós não sabemos ainda qual é a melhor opção. Queremos ter alguma maneira de quantificar um grau de confiança e de confiabilidade das nossas escolhas. Então, como que isso funciona nesse exemplo específico? Nós implementamos, então, uma probabilidade direcionada com o superaprendiz, que foi descrito antes, e aí comparamos isso com aquilo que é a prática padrão de buscar esses problemas causais longitudinais com base no uso de uma regressão logística pré-especificada para estimar o score de propensão. Como que isso funcionou, então? Aqui temos plotadas as curvas de sobrevida estimada ao longo do tempo. Então, em verde, temos a sobrevida e o atendimento para pacientes imediatamente incluídos no programa. E em azul, a sobrevida e cuidado ou atendimento para aqueles que nunca foram incluídos. E embaixo temos qual a probabilidade de óbito na saída se um paciente saísse do programa imediatamente, se comparado a se nunca fosse incluído no programa. Então, a estimativa não ajustada, então a inclusão no programa imediata reduziria a probabilidade de óbito ou de desistência em 11%. E é interessante que a abordagem da modelagem paramétrica resultou numa estimativa muito semelhante, onde a aprendizagem direcionada com o superaprendiz reduz o tamanho dessa vantagem. A gente não sabe a verdade que está nesse exemplo, mas pelo menos temos a consistência de fazermos um bom trabalho para aquilo que achamos que os fatores confundidores estão fazendo. Então, mais controle para os confundidores de medição, que é um exemplo, ou seja, a teoria estatística e a aprendizagem por máquinas, todas elas se unem ali. E como último exemplo, eu quero ver como isso afeta a heterogeneidade e como podemos ir além disso para personalizar a saúde pública. Esse é um trabalho em andamento, desenvolvimento de estratégias para os pacientes
com relação ao HIV no Canadá. Então, a retenção no atendimento ao HIV é um grande problema no leste da África. Perda de acompanhamento ou segmento após inclusão ou recrutamento no atendimento, alta mortalidade também. Então, felizmente, há várias intervenções disponíveis para melhorar a nossa atenção e cuidado no HIV. Podemos olhar estudos randomizados controlados com mensagens de texto, SMS, lembrando os pacientes que têm consulta médica e melhorar esses relacionamentos. Será que vouchers de transporte ou incentivos em dinheiro para visitas à clínica também podem ser eficazes e finalmente, navegadores em pares ou pessoas amigas que ajudam a navegar e que então superam essas barreiras da navegação. E, entretanto, como geralmente é o caso nas intervenções comportamentais, uma coisa não serve para todos. Então, muitos pacientes se mantêm no atendimento sem intervenção. Então, não faz sentido dar a todos os pacientes uma intervenção de alto nível relativamente cara, como o navegador por pares. Então, quando os pacientes desistem do programa, as razões variam. Algumas são razões estruturais, talvez o paciente não consiga sair do trabalho ou more longe demais, às vezes são psicossociais, o paciente foi tratado mal pela equipe clínica e não quer retornar. E algumas razões são médicas, talvez o paciente esteja doente demais para fazer o deslocamento até a clínica. Então, o que gostaríamos de fazer é responder à pergunta: como que podemos designar a intervenção correta para o paciente certo no momento certo? Ou qual é a maneira mais eficaz em termos de custo-benefício para individualizar esse atendimento, designar e modificar intervenções com base nas características dos pacientes? Houve um estudo delineado que tentou responder diretamente a essa pergunta, que às vezes é chamado estudo randomizado de designação múltipla sequencial, que se baseia nos seguintes componentes-chave. Você define, primeiramente, os pontos de decisão que podem potencialmente mudar uma intervenção e, a nível de base, a cada um desses pontos de decisão, quais intervenções são disponíveis, estão disponíveis, e as intervenções podem depender do passado do indivíduo até aquele momento no tempo. E, finalmente, a cada vez que uma decisão é feita, você re-randomiza a intervenção. Então, como exemplo, eu falo sobre um estudo em andamento que estamos fazendo lá no Quênia, recrutando 1.800 pacientes adultos com HIV, e seguimos esses pacientes por 2 anos. No momento do recrutamento, eles são randomizados para uma primeira fase, intervenção de baixa intensidade, com baixos recursos, ensino, educação, aconselhamento, mensagens de texto, ou o voucher de transporte. Se o paciente estiver atrasado nas suas consultas, em até 14 dias, aí a gente faz um programa de alcance, de extensão, combinação com mensagens de texto ou simplesmente o navegador por pares. E aí, se eles continuaram ou não a sua intervenção inicial. Então, esse tipo de delineamento nos permite ver a eficácia comparativa e para ver estratégias personalizadas ou adaptivas para maximizar a retenção. Então, primeiramente, podemos ver as estratégias embutidas, por assim dizer, estratégias que os pacientes foram designados aleatoriamente. Por exemplo, mandar uma mensagem de texto e depois, se o paciente for retido, continuar isso. Se não for retido, acrescentar um voucher de transporte. Ou podemos, um vale transporte, digamos assim, ou mais estratégias mais personalizadas. Por exemplo, talvez devamos dar vale transporte para pessoas que vivem longe da clínica, ou fazer mais uma mensagem por SMS, e se eles não estiverem com retenção, aí não estiverem sendo retidos, aí a gente dá um atendimento mais personalizados. Então, há um grande número dessas estratégias personalizadas e talvez não consigamos saber
por nós mesmos quais vão funcionar melhor. Mas aqui temos o último exemplo que eu gostaria de levantar, onde eu vejo o potencial dos métodos de aprendizagem com máquinas e também com inferência causal para fazer o impacto. Então, temos que fazer perguntas como: qual regra para designar intervenções vai nos dar a proporção maior de pacientes que são suprimidos viralmente falando? E até além disso, qual é a comparação da eficácia dessa regra? Se todos os pacientes seguissem essa regra, que proporção teríamos de pessoas com supressão de sua carga viral? Então, para concluir, essa é a minha visão idealista, otimista de como métodos de inferência causal e também métodos de aprendizagem com máquina podem melhorar o nosso atendimento a pacientes com HIV. Podemos pensar que os fatores de risco, as redes sociais e dados espaciais e a análise desses dados é muito bom com a aprendizagem por máquinas, porque em tempo real e nos ajuda a ver quais estratégias são melhores para quem. Podemos também direcionar as nossas intervenções mais eficientemente e podemos ver isso refletido em melhores desfechos de tratamento para os pacientes HIV positivos e reduzir novas infecções por HIV. Eu acho que há espaço, sim, para esse raciocínio muito otimista com a nova tecnologia, porque é isso que nos move para desenvolver melhores ferramentas. Mas eu gostaria de encerrar dizendo que há potencial, mas há muito trabalho ainda a ser feito. E eu quero lembrar a todos dos pontos que o professor Reingold fez hoje de manhã, que eu acho que são centrais à medida que nós abraçamos essa exploração desses métodos mais sofisticados e o que eles podem nos oferecer. A primeira é que os melhores métodos analíticos não bastam. O delineamento importa e os dados importam. A qualidade dos dados importam. E esses métodos não são mágicos. Eles não podem superar as deficiências dessas coisas que eu acabei de dizer. E o segundo, e é muito importante, é que os dados quantitativos não são suficientes. E nunca devemos subestimar a importância de conversar com as pessoas e entender o contexto de tudo. Então, essa palestra trata de aprendizagem com máquinas e inferência causal. Eu não falei muito nisso, mas tudo que eu falei tem um componente qualitativo da ciência social que é crucial para o sucesso. E, finalmente, ferramentas teóricas e avanços teóricos são excelentes, mas dá muito trabalho transformá-las em ferramentas práticas, e é isso que precisamos fazer para realizar o seu potencial. Então, eu espero que eu tenha inspirado alguns de vocês a alcançarem outra pessoa que está do outro lado ali do corredor, para que vocês conheçam as pessoas que estão fazendo o trabalho difícil. E se vocês forem epidemiologistas aplicados, façam o trabalho difícil de tentar entender o que os seus amigos teóricos trazem à mesa, porque é um grande desafio, sem dúvida, mas é extremamente recompensador e divertido fazer essa interação. Então, concluindo, eu gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que trabalham nos projetos escritos aqui e as comunidades que nós atendemos. Também gostaria de agradecer os nossos financiadores aqui, o NIH, e as pessoas que financiam o nosso trabalho lá em Uganda e no Quênia, e também a minha estatística, Laura Boswell, o trabalho dela. E esse trabalho também teve a contribuição de vários alunos de PhD, esses que estão escritos aqui, enumerados, e também o trabalho teve colaboração com a rede IDEA, Empath. Gostaria de agradecer também os meus colegas do Estudo ADAPT e também pelos que colaboraram comigo nesse monitoramento computacional. Muito obrigado.